O Atlântico nos une, disse certa feita o professor Dr. José de Faria Costa. O Senor será a grande ponte que se eleva sobre o oceano, que nos conduz às mais profundas raízes do direito luso-brasileiro e desvela a mais venerável tradição de nossa cultura jurídica. Essa história, ela tem um início curioso. Na verdade, meu colega Eduardo Pacheco Ribeiro de Souza, ele estava em Coimbra e teve contato com o professor Dr. Henrique Mesquita. Em 2002, eu estive na Faculdade de Direito de Coimbra, porque sabia que ali havia um curso de Direito Notarial Registral. Fui à secretaria, que estava fechada, saí e quando eu estava no pátio da Faculdade de Direito com a minha mulher, a Lígia, encontramos uma brasileira, uma estudante baiana, que me disse para esquecer a secretaria e procurar o professor Mesquita. E ele logo se pôs a tratar com o professor a respeito de um protocolo de colaboração entre a Universidade de Coimbra e, naquela altura, o IRIB, que eu presidia. Perguntei ao Sérgio Acomino, que era presidente do IRIB, se podia transformar esse projeto pessoal num projeto institucional. Obtive carta branca do Sérgio. Ele me mandou um e-mail, eu imediatamente aderi a essa ideia, que me parecia fantástica. Afinal de contas, a Universidade de Coimbra é a alma mater do direito brasileiro, né? Foi firmado o protocolo em 2004 pela doutora Mônica Jardim. Um case de muito sucesso, pode ser medido pelo número de instituições e entidades que se juntaram. O convênio de cooperação técnica e acadêmica com o Senor seria celebrado a 21 de outubro de 2004, durante o 31º Encontro dos Oficiais de Registro de Imóveis do Brasil em Maceió, Alagoas. Os registradores brasileiros conheceriam a professora Mônica Jardim, iniciando eventos e cursos que aproximariam juristas brasileiros e portugueses na área. Mas quem iniciou tudo foi o IRIB, foi o trabalho do IRIB. A alma de tudo é a doutora Mônica Jardim, que foi quem se incumbiu de fazer todos os convênios e de manter a excelência, a qualidade de todos esses eventos. Em 2005 seria inaugurado o curso de Direitos Reais e Sistemas Registrais em Ouro Preto, em parceria com a PUC Minas. Os professores Mônica Jardim e Rafael Luiz Vale Reis se revezaram nas aulas e debates. Em setembro do mesmo ano, o segundo módulo ocorreu em Tiradentes, onde foi criada a Escola Nacional de Registradores do IRIB. Em janeiro de 2006, a série se completou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com a participação do eminente professor Dr. Manuel Henrique Mesquita. Graças ao impulso dos estudos do Senor, em que muitas vezes o estudante brasileiro vai lá e é obrigado também a conhecer o direito português, ele começa a ter uma ideia de aproximação entre o direito português e passa a pensar em doutrina mesmo, passa a fazer ciência. E eu fui chamada por uma amiga minha, que é tabeliã também, e ela falou: Ana, tem esse encontro em Coimbra dos registradores, porque naquele período não tinha notário ainda participando do Senor. E ela falou, e é super legal, todo mundo que já foi me disse que é o máximo, que é descontraído e que tem uma profundidade incrível, que se aprende temas novos. Em 2007, o segundo seminário luso-brasileiro de Direito Registral e Imobiliário foi realizado em Coimbra. O professor Dr. Santos Justo abordou as bases do direito luso-brasileiro. Em 2008, São Paulo sediou a terceira edição do Seminário Internacional de Direito Registral e Imobiliário e a primeira Bienal de Jurisprudência Luso-Brasileira de Direito Registral e Notarial. Nós discutíamos temas que só mais tarde viriam a ser uma matéria de debate comum, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, quando ainda não havia. O tempo passava e os encontros se renovavam. A doutrina vicejava na incipiente comunidade de juristas especializados. Em 2009, realizou-se em Coimbra o 4º Seminário Luso-Brasileiro de Direito Registral e Imobiliário. Brasileiros e portugueses revigoravam a doutrina projetada em livros e revistas especializados.
Em 2010, a segunda Bienal de Jurisprudência de Direito Notarial e Registral ocorreu na Escola Paulista da Magistratura. Em 2011, o núcleo se expandiu para incluir juristas espanhóis. Em novembro, na Ilha da Madeira, realizou-se o 6º Seminário Luso-Brasileiro e Espanhol de Direito Registral e Imobiliário. Os notários brasileiros ingressaram no tradicional encontro promovido pelo Senor. O núcleo acadêmico se expandiu e se enriqueceu com as contribuições dos notários brasileiros. No tocante à parceria entre Brasil e Portugal, ela tem sua gênese e iniciativa originária dos registradores imobiliários. Entretanto, por se tratar de estudos de direito notarial e registral, não há como se olvidar do notariado, e essa foi a razão de eu ter solicitado um lugar à mesa em 2012. Mas acho que foi muito significativo que os notários passassem a fazer parte desses encontros. Considerando que a atividade notarial tem representação institucional própria no Brasil e em outros 90 países de todo o mundo. Acho que no futuro a gente pode até agregar outras especialidades que também estão se ressignificando nessa mudança e nessa transformação toda digital do mundo. Então nós pegávamos aspectos práticos e debatíamos da perspectiva, ora da magistratura, ora do notariado, ora dos registros públicos. Tudo isso é muito rico. Em 2016, os juristas brasileiros Ricardo Dipp e Sérgio Jacomino foram indicados como membros honorários do Senor. Havia entre eles um singular registrador que merece menção e reconhecimento. O Carlos é um integrante, digamos, supranumerário do Senor, porque estava sempre presente em tudo, teve um papel de muita unificação, de solidificação dos grupos. E tive essa oportunidade de poder estar sempre, fui fotografando, fui registrando, né? Eu me sentia realmente um registrador como vocês, mas só que eu registrava imagens. Artigos, palestras e seminários foram a conexão Coimbra-São Paulo, onde temas inéditos eram debatidos, amadurecendo a comunidade de juristas luso-brasileiros. Os bons congressos se realizam não durante a sessão de certame, se realizam no almoço e no jantar. Vamos conversar sobre aquilo de que nós gostamos. O que nós gostamos? Das notas, do registro de imóveis. Então vamos comer uma boa bacalhoada, vamos comer um camarão, vamos tomar um vinho e vamos conversar daquilo que nós gostamos. Ali se forma a comunidade. Foram 20 anos de muito descobrimento, de muita amizade, de muita cumplicidade. Sempre fizemos tudo graciosamente, pelo espírito acadêmico, pela companhia dos amigos. Podemos dizer que a figura central que perpassam os 20 anos que se comemoram nesta oportunidade é a da professora Mônica Jardim. A ela rendemos nossas homenagens, agradecendo o amoroso trabalho dedicado ao conhecimento que se projeta como sementes preciosas para o futuro. Professora Mônica, o tamanho dela está no espírito e na mente. A professora Mônica, muito entusiasmada, cabeçando desde lá de trás, incentivando os jovens a participarem, a estudarem, a darem uma cara nova para o registro imobiliário. Até hoje está lá e sempre nos recebeu carinhosamente em Portugal. Tantos e tantos anos vem promovendo esses encontros e trabalhando, cada vez se desenvolva e cresça mais. A vocês, nosso muito obrigado. De todos os notários que eu represento no Brasil, porque a gente tem uma atividade, mas amar aquilo que a gente faz, são poucas pessoas que a gente vê fazer isso. Mas, cientificamente, é a doutrina que conta. O que vai sobrar, na verdade, de vitalidade ao longo das décadas, será exatamente o conhecimento da ciência. E isto, penso que nós devemos, aqui no Brasil, muitíssimo ao trabalho do Senor. Nós estamos completando 20 anos bem cumpridos de atividade acadêmica, de atividade profissional e de amizade. A influência da Universidade de Coimbra é marcante em nossa cultura, seu traço indelével, sua importância indiscutível, desde os primórdios da nação até o presente. Uma ponte nos liga sobre o Atlântico, uma ponte que nos leva do Brasil a Portugal e de Portugal até o Brasil. Queria lhe dizer, com grande gosto,
Foi um enorme prazer conhecer este grupo de juristas brasileiros. Revelaram-se todos ser juristas altamente preparados que podiam exercer a sua profissão em qualquer país da Europa. Portanto, queria dizer o seguinte, manifestar-lhes a minha satisfação, desejar-lhes enormes felicidades e esperar que a gente se encontre mais vezes ou no Brasil ou em Portugal. Muito obrigado.